Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu realmente espero que sim. Aqui no canal tem muitos vídeos sobre mistérios, lugares supostamente assombrados. Tem os contos que eu escrevo, tem os relatos dos inscritos, mas hoje é uma coisa um pouquinho diferente. Nós vamos tirar o véu e falar a verdade sobre aquela que é chamada a casa mais assombrada do mundo. Vamos lá? E não se esqueça, a palavrinha mágica de hoje é mistério. Logo depois da vinheta. Durante bem mais de um século, a mansão Winchester foi transformada em espetáculo. Uma casa apresentada como maldita, a dona retratada como uma mulher louca, transtornada, e uma história repetida tantas e tantas vezes que acabou virando verdade. Mas hoje nós vamos tirar o véu do sensacionalismo de cima dessa casa e dessa pessoa e mostrar quem foi de verdade a Sarah Pardee Lockwood Winchester. Porque essa casa cresceu daquele jeito e quem lucrou com a mentira. Então, logo, esse não é um vídeo de fantasmas, é um vídeo sobre apagamento histórico, misoginia, dinheiro e como uma mulher inteligente foi transformada em uma lenda para que outros mal intencionados pudessem faturar em cima. Bem-vindos à verdadeira história da mansão Winchester. Então vamos à verdadeira história da Sarah e da mansão Winchester. Durante décadas, a história de Sarah Lockwood Pardee Winchester foi distorcida até se tornar uma lenda sensacionalista. Ela foi retratada como uma mulher enlouquecida pelo luto, dominada por espíritos vingativos e aprisionada em uma casa construída para apaziguar fantasmas. Mas essa narrativa não nasceu dos fatos. Ela nasceu da ganância, do sexismo e da exploração de uma mulher rica, reclusa e muito inteligente. Quem foi a Sarah? De verdade. Ela nasceu em 1839 em New Haven, Connecticut, em uma família culta e abastada. Ela era uma mulher altamente educada, falava vários idiomas, estudou música, tocava piano, estudou artes, matemática e engenharia básica, algo raríssimo para as mulheres do século XIX. Ela era conhecida por sua inteligência afiada, gosto refinado e curiosidade técnica, coisas que não caíam bem para uma moça casadoira do século XIX. No ano de 1862, ela se casou com William Wirt Winchester, herdeiro da empresa Winchester Repeating Arms, fabricante do famoso rifle Winchester, ou Winchester, como dizem aqui no Brasil. A tragédia veio cedo. O casal teve uma filha, Anne Pardee Winchester, mas ela faleceu ainda bebê, vítima de uma doença infantil devastadora. Provavelmente foi uma pneumonia. Anos depois, em 1881, Sarah perdeu também o marido por tuberculose. Essas perdas profundas marcaram a sua vida, mas não a enlouqueceram, de forma alguma.
Ela recebeu uma gorda herança e resolveu mudar para a Califórnia, porque seria um clima melhor para a saúde. E a fortuna era colossal, cerca de 20 milhões de dólares naquela época. Uma renda vitalícia diária gigantesca, o equivalente hoje a dezenas de milhões de dólares. Então, em 1886, ela se mudou para a Califórnia. Comprou uma fazenda simples no Vale de Santa Clara, que viria a se tornar a famosa mansão. Por que a casa nunca parou de ser construída? Ao contrário do mito, não existe nenhuma prova histórica de que Sarah acreditasse estar sendo perseguida por espíritos de falecidos pelas armas Winchester. Essa história só surgiu depois do seu falecimento. Sarah tinha motivos práticos e pessoais para manter a casa em constante modificação. A construção contínua permitia empregar trabalhadores locais. Reformas constantes evitavam que ela ficasse sozinha por longos tempos. Ela até tinha uma vila dentro da propriedade para os empregados e para os trabalhadores. Ela tinha interesse real em arquitetura, engenharia e design, coisa que para aquela época, para uma mulher, não dava, né? Após o terremoto de 1906, muitas partes da casa foram reconstruídas por necessidade estrutural. A casa funcionava como um laboratório arquitetônico. Sarah testava soluções inovadoras, sistemas de ventilação avançados, aquecimento interno, janelas internas para iluminação cruzada, escadas e corredores que facilitavam a circulação do ar e da luz. As chamadas escadas para lugar nenhum e portas que não levam a nada são, na maioria dos casos, elementos inacabados, que foram interrompidos pelo terremoto ou alterados por reformas posteriores por terceiros. O terremoto de 1906 e o nascimento do mito. Ele de fato danificou seriamente a mansão e a Sarah ficou presa num quarto por horas. Após o desastre, ela selou partes da casa, não por superstição, mas porque estavam estruturalmente comprometidas. Essa reclusão posterior foi interpretada anos mais tarde como sinal de culpa ou medo, uma leitura injusta e profundamente misógina. A sobrinha de Sarah, a herdeira esquecida. Sarah Winchester não viveu nem faleceu sozinha, nem alienada. Ela manteve relações familiares e deixou boa parte dos seus bens para sua sobrinha, Mariana Winchester. Marion herdou propriedades, objetos pessoais, móveis, parte significativa do patrimônio. O que não interessava à sobrinha era a mansão gigante, cara de manter e localizada longe dos centros urbanos emergentes. Foi quando ela decidiu vender a casa. Aí é que a história muda toda de figura. Depois que a Sarah faleceu, é que a farsa começou, porque a Marion vendeu a casa para o casal Brown. Eles compraram em 1922, era o John e a Mamie Brown. E eles deliberadamente criaram a narrativa sobrenatural para transformar a casa em uma atração turística. Então, o senhor e a senhora Brown inventaram histórias que a Sarah fazia sessões espíritas, criaram os roteiros de visitas com fantasmas, associaram Sarah à culpa pelas vidas perdidas com
por causa das armas Winchester, sensacionalizaram elementos arquitetônicos comuns como provas de loucura. Isso não aparece em cartas, diários, documentos, relatos de contemporâneos da Sarah e a Sociedade Histórica da Califórnia desmente veementemente essa história toda. Então, essa estratégia foi puramente comercial e extremamente lucrativa para o senhor e para a senhora Brown. Então, o apagamento de uma mulher brilhante. A Sarah foi vítima de algo muito maior do que uma lenda. Ela foi vítima do apagamento histórico feminino. Tão comum, né? Uma mulher rica, viúva, sem filhos, inteligente, reclusa. Não podia, para a mentalidade da época, ser apenas isso. Ela precisava ser explicada como louca, mística, culpada, perigosa, surtada, enfim. Transformar Sarah em viúva assombrada foi mais confortável do que realmente reconhecê-la como uma mulher autônoma, uma mecenas, patrocinava as artes, uma entusiasta da engenharia e uma figura complexa e lúcida, lidando com seu luto em silêncio. Concluindo, a mansão Winchester não é um monumento ao medo, é um monumento à distorção histórica. E ela nos revela menos sobre fantasmas e mais como a sociedade transforma mulheres independentes e inteligentes em mitos convenientes, né? Sarah Lockwood Pardee Winchester não construiu uma casa para fugir dos espíritos. Ela construiu um espaço onde podia existir a sua maneira, longe de olhares, julgamentos e expectativas do mundo. Então, pessoal, o que vocês acharam dessa história? Eu sei que vai aparecer muita gente dizendo: ai, quando eu fui para São José, eu fui visitar a casa e tem o guia lá que fala dos fantasmas. Eu até senti presenças na casa. Tá bom. Lembre-se que o medo faz você ver coisas que não existem. Mas, enfim, me diz o que você achou. Se você gostou, deixa um like. Se você está sempre por aqui, mas não é inscrito, considere se inscrever no canal. É de graça e você ativando o sininho recebe as notificações todas as vezes que eu postar vídeos novos. E eu vou terminando porque são 23h58 do dia 31 de dezembro e o povo já começou com os fogos. Feliz ano novo para vocês e até o próximo vídeo.